Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz e estou muito feliz mesmo. O programa Você Pode Ser Feliz tem essa proposta de trazer alegria ao seu coração e eu tenho certeza que com o que nós vamos apresentar hoje aqui, você vai ficar muito feliz, vai conhecer os detalhes da paixão de Cristo segundo o Santo Sudário. E eu quero agradecer desde já a sua participação. Muito obrigado a você que está entrando em contato com a gente pelo telefone 19 3871 9620 para apresentar já o seu pedido de oração, mas eu quero já começar agradecendo aqui a Francisca Joara Rodrigues e Silva, que é de Congonhas, em Minas Gerais, que tomou a decisão de começar a fazer parte dessa família. Muito obrigado, é nossa nova sócia. Muito obrigado. Deus te abençoe e te guarde. Ela está pedindo oração especial pela saúde de Lucineide Rodrigues Charles, pois ela sofreu um AVC e encontra-se internada. Pede por ela e por toda a sua família. Francisca, nós vamos rezar por você, pedindo a graça e a bênção de Deus para a sua vida e para a vida de toda a sua família. A Analida Luz Almeida, de Pato Branco, no Paraná, também está participando comigo, está dizendo pela saúde de Adelar, que vai passar por uma cirurgia. A Antônia Alves Siqueira, de Uberaba, em Minas Gerais, pede oração por ela, pedindo cura, recuperação e também pedindo pela cura do Edson, apresentando também toda a sua família aqui diante de Deus. Apresento a Maria Ataíde Pinheiro, da cidade que se chama Dom Eliseu, no Pará. Obrigado pela sua participação. Pede oração por ela e por toda a sua família. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. A Gláucia Oliveira da Silva, de Engenheiro Coelho, São Paulo, participando também aqui comigo, pede oração por ela e por seu médico, Dr. Ricardo, pedindo cura e a libertação do Edmário e pela saúde do seu esposo Valdemir e pela sua filha Patrícia. E também a Eunice de Jesus Camilo Miranda, de Taquarituba, São Paulo. Muito obrigado pela sua participação, apresentando aqui a saúde de Tiago Henrique, que está passando por exames, e pelo casamento com Maiara. Pede por ela e por toda a sua família. Nos colocando aqui diante da Sagrada Família, pedindo que a bênção de Deus seja derramada sobre cada uma dessas famílias. E a Osmarina Leôncio de Queiroz, de Concórdia do Pará, no Pará, pedindo por ela e por toda a sua família. A Laurita Davel de Lima, de Castelo, no Espírito Santo, também pedindo por ela, por sua família, por seus vizinhos, por seus amigos. E nós vamos apresentando aqui diante da Sagrada Família. Vai chegando o seu pedido de oração. À medida que os seus pedidos vão chegando, nós vamos apresentando a sua vida diante da Sagrada Família. E no final do programa, você sabe que tem uma bênção muito especial para você. E se você quer também tirar alguma dúvida a respeito do tema que daqui a pouquinho eu vou começar a conversar aqui, a paixão de Cristo segundo o Santo Sudário. O que é o Santo Sudário? O que é esse mistério tão grande que nós temos na vida da igreja? Você já conhece isso? Já ouviu falar sobre o Santo Sudário? Se não, você vai ter a oportunidade de ouvir falar hoje, vai conhecer os detalhes aqui no nosso programa especial para você e para a sua família. E se você quiser fazer alguma pergunta, é só mandar para cá pelo nosso telefone 19 3871 9620, pelo nosso e-mail serfeliz@rs21.com.br e também pelo nosso Facebook, facebook.com/Rede Século XXI. Antes de começar aqui a nossa conversa sobre o Santo Sudário, quero falar para você da nossa revista Brasil Cristão. Agradecendo a Deus por você que é sócio. Por que eu estou agradecendo? Porque a revista chega na sua casa. Você que é sócio fiel desta obra de evangelização, recebe aí na sua casa a revista Brasil Cristão. Revista especial nesse mês, falando sobre São Lucas, o pesquisador, mas também trazendo elementos muito importantes para você viver bem a sua Semana Santa. Desde o começo do mês, nós estamos tratando disso, dos passos da salvação. E o Padre Eduardo mandou para você, junto com a revista Brasil Cristão, um encarte para você rezar via sacra, tanto aqui na nossa programação, como aí na sua casa, com a sua família. E depois, para você guardar aí como lembrança, essa imagem belíssima da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a imagem de Jesus crucificado. A revista Brasil Cristão é a revista dos nossos sócios. Para você receber, você precisa ser sócio. É só ligar para cá no nosso telefone 19 3871 9620. E se você não recebeu, você pode entrar em contato aqui conosco ou pelo nosso telefone 19 3871 9620, mas também você pode ler a revista pelo nosso portal rs21.com.br. Entra aí no nosso portal e tem aí a revista disponível para você que sabe que ela é importante. Você faz as meditações todos os meses com os textos que estão aí muito bem escritos na nossa revista. Para você não ficar sem, entra aí no nosso portal rs21.com.br e
leia a sua revista. E se por um acaso você não recebeu o boleto que vai junto com a revista, não teve como contribuir esse mês, entre em contato conosco também, porque nós precisamos da sua contribuição. Você sabe que se a sua contribuição não chega aqui, nós temos dificuldades com a nossa programação, temos dificuldades com o nosso trabalho de evangelização. Se você não recebeu a revista, talvez porque o correio atrasou e nós tivemos aí um pouquinho de dificuldade com os correios, liga para cá. Nós vamos mandar para você um boleto, porque nós precisamos muito da sua contribuição. Pois é, e eu estou continuando aqui esperando a sua participação. Dito isso, nós vamos começar já a nossa conversa aqui no programa Você Pode Ser Feliz, com grande alegria. Eu tenho a grata satisfação de mais uma vez receber aqui no programa Você Pode Ser Feliz o Dr. Corcione, que vai falar para nós sobre o Santo Sudário. Dr. Corcione, seja bem-vindo aqui na nossa sala. Muito bom dia. Bem-vindo. Prazer novamente estar consigo, com os nossos colaboradores, com os nossos telespectadores, porque é uma satisfação muito grande. Vamos sentando aqui na nossa sala para a gente começar a nossa conversa. Primeiro, eu queria saber o seguinte: como é que despertou na sua vida esse interesse em estudar o Santo Sudário? Eu sei que o senhor escreveu um livro bem denso sobre o Santo Sudário. Muita gente até pergunta onde é que tem esse livro. A gente quase que não encontra mais por aí. Mas como é que despertou esse interesse em estudar o Santo Sudário? Padre, há 38 anos passados, 1976, quer dizer... No ano que eu nasci. Quase 40 anos passados, eu assistindo uma palestra na igreja que eu trabalhava. Palestra essa foi proferida na época pelo Brancato Júnior, que era que é ainda um dos grandes pesquisadores do sudário no Brasil. E ele esteve na igreja onde a gente trabalhava e proferiu uma palestra. Quando terminou aquela palestra, eu fui conversar com ele. Eu falei, cara, eu preciso saber mais disso. E ele me convidou. Ele falou, olha, nós iniciamos agora um trabalho, nós montamos uma associação, chamava-se ABES, Associação Brasileira de Estudo do Santo Sudário. Venha para nós. Fui. Quando cheguei lá, a associação era formada por ele e pelo pai dele. E eu entrei nessa associação. E a partir daquele momento, nunca mais consegui me afastar do tema. E essa associação existe até hoje? Existe até hoje. Tem mais membros ou continua só com os três? Deve ter bastante membros. Eu me lembro que quando eu comecei, logo depois de alguns meses, eu já estava falando sobre o sudário. E eu me lembro quando eu comecei a fazer as palestras sobre o sudário, nós nos preocupávamos muito em perguntar quem dos presentes já ouviu falar do sudário. As pessoas faziam uma confusão muito grande com Verônica, com manto sagrado, com uma série de coisas. E de cada 50, 60 pessoas que estavam no auditório, 1 ou 2 levantavam a mão. Hoje, 38 anos após isso, 39 anos após isso, quando a gente começa a falar para centenas de pessoas, a pergunta é ao contrário. Quem aqui nunca ouviu falar do sudário? Então, 1 ou 2 levantam a mão dizendo que nunca ouviram falar do sudário. Então, o sudário hoje, ele é uma realidade, ele é um conhecimento. Nós vamos ter uma exposição do sudário que começa agora, daqui 10 dias, em Turim. Esse século aqui, nós tivemos uma exposição em 2010, essa de agora, de 2015, e outra que haverá em 2025. Então, e como sempre, 2 a 3 milhões de pessoas são esperadas em Turim para participar no decorrer desses 40 dias, 30 dias da exposição, das visitas ao sudário. E pela primeira vez eu tive essa semana alguém que me mandou um recorte. Já tem programas turísticos levando pessoas a Turim,
para assistir o sudário, como se fosse para ir a Roma, como se fosse para ir a Assis, também a Turim para poder ver o sudário. Eu sei que essas exposições elas são feitas em ocasiões especiais. Isso, né? isso. Antes do senhor falar para mim dessas ocasiões especiais, de quando e quanto tempo que o sudário é exposto, eu estava lembrando aqui, o senhor disse que hoje em dia, quando pergunta quem... no começo, só algumas pessoas levantavam a mão dizendo que tinham escutado falar do sudário. Isso. Hoje, poucas levantam que nunca... todas já praticamente ouviram, porque vez ou outra os meios de comunicação acabam trazendo algumas reportagens sobre o sudário, talvez com aquelas pretensões científicas de provar alguma coisa. Mas o nosso público dessa manhã, as donas de casa que estão aí acompanhando o nosso programa, os jovens que estão assistindo pela internet e tantas pessoas que voltam depois a assistir o nosso programa pelo nosso portal rs21.com.br. Eu queria que o senhor falasse para nós o que é o sudário. Eu não sei o que é o sudário, nunca ouvi falar do sudário. O que é isso? Porque nós não estamos acostumados, assim, em ter no nosso vocabulário essa palavra sudário. E nem muito menos nós temos a tradição de enrolar defunto. A gente não tem essa... O que é o santo sudário? O sudário é uma mortalha de linho. Ele tem 4,36 metros de comprimento por 1,10 metros de largura. Ele era usado no começo do século para embrulhar, envolver os cadáveres, principalmente na região da Palestina. Por que sudário? Porque ele é um pano que é feito para conter o suor do cadáver. Por isso ele chama sudário, ele é um pano que contém o suor. Pela tradição, principalmente judaica, precisa-se tomar cuidado com essas tradições milenares. As pessoas confundem muito com múmias, não tem processo de mumificação. Múmia é enfaixado, o sudário é embrulhado. Se o senhor me permite, o sudário é um pano de 4,36 metros de comprimento por 1,10 metros de largura, onde o cadáver é colocado aqui, na época de Jesus, inclusive, passava por um tratamento todo especial. Todo o ritual de sepultamento judeu depende desse tratamento. No tempo de Jesus, tratavam o cadáver, e principalmente o cadáver machucado, o cadáver que continha ferida, o cadáver que saía sangue, eles passavam uma mistura de mirra e aloé. Mirra é um produto vegetal, ele é muito rico em bromato de prata, e o aloé é um detergente muito forte. Então, o detergente serve para limpar o cadáver e a mirra para manter o cadáver que não entre num estado de putrefação muito rápida. Isso na preparação para colocar na sepultura. Para colocar na sepultura. Porque depois, além disso, as mulheres, sobretudo, voltavam ao túmulo. No caso de Jesus, sim. Por quê? Jesus foi sepultado nos momentos que precediam a Páscoa. E na Páscoa, o judeu não pode sequer sepultar os seus cadáveres, até hoje. Se uma pessoa judeu falecer agora em véspera de Páscoa, ele vai ter que esperar passar a Páscoa para poder ser sepultado. Jesus também foi assim, ele muito às pressas, ele foi levado a um sepulcro, porque já era sexta-feira, 3 horas da tarde. O sábado, que naquele ano era o sábado da Páscoa, ele começava algumas horas depois daquilo. Jesus rapidamente foi tirado da cruz, foi levado para um sepulcro emprestado ali próximo ao Gólgota, foi banhado com mirra e aloé e foi envolto nesse tecido, nessa mortalha de 4,36 metros por 1,10 metros. Como se fosse um lençol, né? É um lençol, na realidade é um lençol. Envolve o cadáver e lá deixaram Jesus. E foram embora. Todos os que participaram do sepultamento de Jesus se afastaram do local, por quê? Eles tinham que
comemorar a sua Páscoa, eles tinham que passar a sua Páscoa. E judeu nenhum pode ter contato com nada que é morto, porque ele se torna impuro. E judeu nenhum se tornaria impuro no momento da Páscoa. Então, se afastaram de lá, foram embora, iniciou-se o processo, as festividades da Páscoa judaica, passou o sábado. No domingo de manhã, terminada a Páscoa, as mulheres voltaram ao sepulcro para tratar da complementação de tudo aquilo que era necessário para o sepultamento judeu. E quando elas chegam, a gente vê pelo Evangelho a preocupação: quem há de nos tirar a pedra? Como é que nós vamos ter acesso ao sepulcro? E judeu nenhum foi. Eles mandavam as mulheres, porque eles não iam entrar num local onde tinha um morto. Eles mandavam as mulheres, porque elas podiam ser impuras, eles não. Mandavam e elas iam preocupadas: quem há de nos tirar a pedra? E quando elas chegam no sepulcro, a pedra já está rolada, elas entram e o sepulcro está vazio. E o Evangelho é claro, elas só viram os panos, não viram mais. Elas devem ter visto outras coisas, devem ter visto frascos de mirra, de aloé, devem ter visto uma série de coisas que poderia ter dentro do sepulcro, mas alguma coisa chama a atenção daquelas mulheres para aqueles tecidos, para aqueles panos. O que elas viram ali? Aqueles panos, os panos dobrados. Na realidade, o evangelho que traz isso, o evangelho de João, escrito em grego, ele fala em otonia keimena, que nós trouxemos a tradução para dobrado, mas na realidade não é dobrado, é os panos afofados, é o sanduíche que perdeu o recheio. Aquele cadáver que estava dentro do pano, a hora que as meninas, as mulheres chegaram no sepulcro, elas encontraram os panos afofados, otonia keimena, e alguma coisa chama a atenção dessas mulheres para aqueles panos. O que nós estamos falando desse versão dos 4 evangelhos que o Padre Eduardo editou aqui, que é para o povo levar no bolso, para ler todos os dias, diz assim: chegada à tarde veio o de São Mateus, o evangelho de São Mateus, quando fala do sepultamento, no capítulo 27, diz o seguinte: chegada à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Apresentou-se a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. Tomando o corpo, José envolveu-o num lençol limpo e o sepultou em seu próprio túmulo, todo novo, que tinha mandado cavar na rocha. Então, é esse lençol limpo que é o sudário. E a gente vê, o evangelista, ele é sucinto, ele tem que ser sucinto. Mas imagine o nosso telespectador, imaginemos nós, quanto tempo demorou para o José de Arimateia chegar no Pilatos e pedir o corpo. Quer dizer, ele teve que solicitar uma audiência para a sua autoridade do Pilatos: por favor, eu quero o corpo. O Pilatos, quando eles vão pedir o corpo de Jesus, o Pilatos ele fica preocupado, ele fala: ué, mas já morreu? Ele achou muito rápida a morte de Jesus, nem 3 horas são passadas, ele fala isso. Já morreu, porque ele passou por um processo todo ele sofreu muito já, ele não tinha mais condição, já morreu. E o Pilatos entrega um documento, esse documento existe até hoje, escrito em latim vulgar da primeira data, do primeiro século. Entregue o corpo desde que comprovadamente morto. José de Arimateia sai com Nicodemos, sai do palácio do Pilatos, vai ao alto do Gólgota. Nicodemos passa na cidade, compra uma mortalha, que é o tecido de linho, limpo, novo, branco, e vai ao alto do Gólgota. Ali eles entregam o documento. O centurião que tomava conta da cruz de Jesus recebe o documento, entrega o corpo desde que comprovadamente morto. Ele dá um lançaço pelo lado direito, atravessando o pulmão, e vai pegar o coração de Jesus, que já está na cruz, já está morto, mas ele dá um lançaço para confirmar essa morte, tira a lança de lá e de lá saiu sangue e água que a gente conheceu. Pois é, você está vendo aqui, eu fiz uma pergunta assim:
O que é o sudário? Tanta coisa que a gente já aprendeu só com essa pequena pergunta. Nós estamos encerrando aqui esse primeiro bloco, mas eu quero só voltar aqui ao Evangelho de São João, capítulo 20, porque lá no Mateus fala que envolveu o corpo num lençol limpo. Isso. E quando, nessa versão aqui, nessa tradução dos 4 evangelhos, no Evangelho de São João, capítulo 20, diz que Pedro entrou no sepulcro, viu as faixas de linho no seu lugar e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. Falando do linho, o sudário que envolveu, a palavra sudário aparece aqui como naquela expressão do que estava envolvido na cabeça, mas a gente já aprendeu aqui que é o pano de linho que envolveu todo o corpo de Jesus, porque era para conter o suor, por isso chamado de sudário. Bom, tem muita coisa ainda para a gente conversar e no próximo bloco nós vamos continuar aqui com o Dr. Corcione e a gente vai já falar por que tem essas exposições só de tempos em tempos, só para o pessoal saber como é que eu vou lá. Eu quero visitar o sudário em Turim. Quando é que eu posso ir? Quando é que vai ter essa exposição? Nós vamos para o intervalo, já nós voltamos para continuar com você e com a sua família. Já volta. Marks. We seem to be seeing some kind of positive. Vai lá. William, você me dá só um toque aqui do tempo, porque às vezes eu estou tentando ver alguma coisa que eu vi que passou bem, né? O problema do tempo é terrível.